pessoal, tudo bem? Gente, sejam muito bem-vindos à nossa quarta aula aqui do curso de extensão sobre o Emil Durkheim. Galera, olha só, hoje nós iremos falar sobre o tipo social altruísta de suicídio, que foi um dos 4 tipos de suicídio propostos pelo Durkheim na obra O Suicídio, então. Lembrando, pessoal, que na aula passada nós já falamos sobre o suicídio egoísta e nós vimos também como que ele chegou nesses tipos sociais de suicídio também. E, gente, essa e todas as nossas aulas estão, então, na playlist aqui do canal, chamada Explorando a Visão de Durkheim, a Sociedade Faz o Suicida. Então, se tu ainda não viu tudo, entra ali na playlist, já dá uma conferidinha, já te inscreve para não perder também. E lembrando também, gente, que essa aula, ela faz parte do meu estágio obrigatório para minha formação em licenciatura em Sociologia, através lá do Centro Universitário Internacional Uninter, galera. Então, só para deixar tudo certinho, o meu nome é Tuane Graciele Knopf Kunz e o meu RU é o 2478514 e eu sou aqui do Polo de Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul. Galerinha, como já é de hábito aqui do canal, a nossa aula está dividida em tópicos, então, olha só, me acompanha aqui no nosso slide para a gente ver quais que serão os nossos principais assuntos de hoje. O tópico 1, o que é o tipo social de suicídio altruísta? O tópico 2, suicídio altruísta obrigatório. Tópico 3, suicídio altruísta facultativo. 4, suicídio altruísta agudo. E o tópico 5, então, gente, é suicídio altruísta em sociedades militares. Nós vamos começar então, pessoal. Fica de olho, vai pausando o vídeo se precisar ou acelerando também conforme ficar melhor para ti e vamos lá. Gente, olha só, eu quero falar um pouquinho sobre o que nós vimos lá nas nossas aulas passadas, só para a gente recordar um pouquinho e ninguém ficar perdido e a gente conseguir ver direitinho aí como o conteúdo de hoje. A gente viu então que o Durkheim, ele foi um dos sociólogos precursores da sociologia. E uma das coisas que ele mais queria era conseguir estabelecer então a sociologia enquanto ciência e enquanto disciplina nas universidades, de uma forma separada e diferente da metafísica e da filosofia. E aí, a gente viu também que o Durkheim, ele pensava que sociologia era uma ciência que ela poderia ser analisada através do mesmo modo de análise proposto para ciências naturais, como a biologia, por exemplo. E aí, por isso, ele entendia a sociedade através do funcionalismo, onde cada elemento da sociedade seria como um órgão cumprindo uma função específica, que colaboraria, então, para o sistema inteiro funcionar. Ou seja, a sociedade, para ele, era um organismo vivo. E, além disso, ele também entendia a análise sociológica através de uma forma positivista, pessoal. O que era? Era onde tudo deveria ser comprovado através da ciência e onde só o conhecimento científico era válido de verdade. E, gente, uma das principais obras do Durkheim se chama As Regras do Método Sociológico. E nela, então, o Durkheim propõe que o objeto, então, de estudo da sociologia seja o fato social. E aí, gente, ele traz para nós as características do fato social e ele fala de formas para fazer essa análise.
E a partir daí, essa obra, então, chamada de O Suicídio, que a gente está estudando mais a fundo aqui, serviu justamente como uma forma do Durkheim fazer mesmo essa análise dele e aplicar, então, as regras do método sociológico em um fato social. A ideia do Durkheim com essa análise é comprovar, então, a teoria dele e também encontrar possíveis remédios sociais para o suicídio. E aí, gente, na aula passada, a gente viu que o suicídio egoísta é aquele onde, segundo Durkheim, o suicida se viu assim de uma forma que ele já não estava mais encaixado dentro dos laços sociais, dos grupos sociais. E aí ele se viu com um excesso ali de individualismo e por causa disso, porque ele não tem mais nada que una ele à sociedade, ele comete suicídio. Mas claro, gente, a teoria do Durkheim sobre o suicídio egoísta não se resume só nisso. Então, se tu quiser conferir ali melhor o que é que ele falou de verdade sobre isso, a gente tem na aula passada, de número 3, que é então sobre o tipo social de suicídio egoísta. E, gente, hoje a gente vai ver o que o Durkheim entendia como suicídio altruísta na obra O Suicídio, realizada por ele. Lembrando que são 4 tipos sociais de suicídio, sendo então o suicídio egoísta, o altruísta, o anômico e o fatalista. E lembrando que o suicídio egoísta e o altruísta se contrapõem, tá, galera? Gente, olha só. Primeiramente, a gente precisa ter em mente que o Durkheim ele buscava uma análise extremamente científica de tudo. Ele queria comprovar que a sociologia ela poderia sim ser analisada da mesma forma que as ciências da natureza, tratando então as pessoas praticamente como objetos a serem analisados e também tratando essa temática do suicídio como um fato social a ser desvendado, galera. E lembrando que essa obra, apesar da gente usar ela como referência de análise sociológica até os dias de hoje, ela foi feita em 1897, tá certo, pessoal? Olha só, nessa análise do suicídio altruísta, o Durkheim acabou considerando que ele é o contrário do suicídio egoísta. Porque o suicídio egoísta acontece quando a gente tem, então, um excesso de individualismo e pouco vínculo social. Já para esse tipo de suicídio altruísta, a gente nota que o indivíduo está, na verdade, bastante ligado à sociedade e por isso ele tem menos individuação, ou seja, ele é menos individualista e ele é muito mais pela sociedade. E aí o suicídio dele muitas vezes acaba sendo de certa forma imposto por essa sociedade, como um sacrifício ou heroísmo então. E por exemplo, ele acaba cometendo suicídio por causa aí da autointegração dele socialmente. Porque ele tá ligado demais naquela sociedade. É como se ele fosse dependente demais da sociedade dele. A gente vai ver certinho como é que o Durkheim explica isso, mas a gente já pode ter em mente que para ele esse tipo de suicídio acontece muito mais nas sociedades caracterizadas pelo Durkheim como inferiores, mas que ao longo da obra a gente nota então que ele quer falar sobre as sociedades primitivas, as sociedades da antiguidade, um pouquinho ali do início da Idade Média também, como por exemplo os celtas e até os indígenas norte-americanos. E aí, gente, o Durkheim ele começa então uma explicação sobre alguns exemplos de suicídio altruísta, e aí ele diz que na realidade o suicídio altruísta acontece porque para cumprir os fins sociais da vida corretamente, a gente não deve então ultrapassar muito alguns limites aí da vida.
ele quer dizer que nada que for demais vai ser bom para a pessoa. E aí, gente, ele explica que a individualidade insuficiente nesse caso do suicídio altruísta é o que leva então ao suicídio. E, gente, dessa forma, o Durkheim ele traz alguns exemplos históricos na obra dele, falando então, por exemplo, dos guerreiros dinamarqueses, que eles consideravam vergonhoso morrer ali no leito de morte, confortáveis, morrer em decorrência da velhice, ou então morrer de alguma doença ali que veio com o tempo, ou seja, de alguma causa natural. E aí, galera, eles cometiam suicídio para escapar desse tipo de morte. E ele deu também o exemplo dos godos e dos visigodos, que eram ali os povos germânicos ainda da antiguidade. Nesse exemplo dos godos, ele diz que eles preferiam acabar cometendo suicídio do que acabar morrendo então de morte natural, porque eles achavam que quem morresse de morte natural ficava destinado então a rastejar eternamente em antros cheios de animais venenosos. E, gente, o Durkheim ele também explica que os visigodos tinham uma rocha, era muito alta e ela era chamada de Pedra dos Ancestrais. E aí, nessa pedra, nessa rocha alta, então, as pessoas mais velhas acabavam se jogando quando se cansavam da vida, quando se cansavam de viver e quando elas percebiam que elas estavam muito velhas. Elas não queriam morrer naturalmente de forma nenhuma. O Durkheim também disse que o costume de cometer suicídio era muito comum na Índia antiga. E ele dizia que a morte, segundo a Índia antiga, então, quando ela era esperada, era vista como uma desonra da vida. E assim, gente, não se prestava nenhum tipo de homenagem ali para as pessoas que morriam, então, por causa da velhice. E o Durkheim também fala, galera, que é um costume antigo hindu que as viúvas acabem se matando por causa da morte do marido. Por exemplo, o marido faleceu e aí agora ela vai se matar junto porque o marido faleceu. E aí um último exemplo que o Durkheim fala é que na Gália, quando acontecia de um príncipe ou um chefe acabar falecendo e os seus servidores, os seus empregados, então, eles eram obrigados a não sobreviver sem esse chefe, sem esse príncipe. E aí os funcionários então acabavam se matando junto. Eles se queimavam junto com os seus chefes que haviam falecido. E aí, gente, com isso, o Durkheim ele fala então que o suicídio é muito frequente em povos primitivos e ele fala que ele consegue então aglomerar esses suicídios que já são altruístas em 3 categorias diferentes ali. E ele fala que a primeira dessas categorias, então, são os suicídios de homens que chegam ao limiar da velhice ou que estão afetados por doenças. A segunda categoria fica com os suicídios de mulheres por ocasião da morte do marido. E a terceira categoria é dos suicídios de clientes ou servidores que se matam por causa da morte de seus chefes. E aí, pessoal, com base nesses exemplos que o Durkheim trouxe, ele acaba estendendo um pouco esse tipo de suicídio altruísta e colocando vários, digamos que, subtipos dentro dele. Ele quer, então, que exista uma terminologia correta para cada tipo de suicídio analisado dentro do suicídio altruísta também. E olha só, ele começa falando que esses 3 exemplos que ele deu ali de homens que cometem suicídio na velhice, das mulheres que cometem suicídio por causa da morte do marido, e aí dos funcionários, dos servos que se matam então por causa da morte dos seus chefes, ele falou que esses exemplos acontecem não porque eles não têm mais o direito de ficarem vivos, mas sim porque as pessoas enxergam isso como uma espécie de dever.
E dessa forma, gente, segundo Durkheim, a sociedade então tem um peso sobre o indivíduo para ele cometer o suicídio. A sociedade, de certa forma, faz ali um tipo de prescrição formal, uma recomendação formal, para que a pessoa acabe então abandonando a existência, abandonando a vida dela. E, gente, segundo Durkheim, a sociedade acaba então determinando as circunstâncias e de que forma deveria então coagindo, obrigando ali o suicídio como um dever. E, gente, para que isso aconteça, segundo Durkheim, é preciso então que a personalidade individual tenha pouca importância, porque se existe uma personalidade individual, o direito à vida é o primeiro direito a ser reconhecido por essa personalidade. E aí, por isso, é preciso que essa personalidade seja absorvida ali pelo grupo. E lembrando também que esse grupo, galera, falando no grupo, ele precisa que ele seja, assim, bastante unido, ele seja muito integrado. E, gente, nesse tipo de sociedade, todo mundo, todos os participantes dela devem ter mais ou menos a mesma vida. Tudo deve ser mais ou menos comum a todos eles, os sentimentos, as emoções, as preocupações, já para gerar essa coesão mesmo. As pessoas precisam ser, nesse tipo de sociedade, uma parte do todo, e sozinhas elas não têm nenhum valor em si mesmas. Então, para o Durkheim, o suicídio altruísta é aquele que acontece quando tem um altruísmo intenso. O suicídio, ele é cumprido como um dever. Então, para o Durkheim, o suicídio altruísta é aquele que acontece quando existe um altruísmo intenso. O suicídio é cumprido, gente, como um dever. E aí a gente tem a primeira terminologia, então, a primeira divisão desses tipos de suicídios altruístas, que o Durkheim chamou, então, de suicídio altruísta obrigatório, galera. No caso do suicídio altruísta facultativo, gente, pro Durkheim, ele não acontece de uma forma tão imposta socialmente quanto o suicídio altruísta obrigatório, que acontece quando a morte, quando o suicídio, então, acontece por causa de um dever social, de um dever ali com a nação, de um dever por causa do teu chefe ou de um dever imposto ali por algumas tradições em algumas sociedades, por causa da morte do cônjuge, por exemplo. O suicídio facultativo, ele acontece de uma forma menos imposta e ele é visto muitas vezes como um prêmio social. Esse prêmio, gente, ele tá ligado ao suicídio. É como se fosse algo como morrer pela honra, mesmo que não seja, então, obrigatório. E por isso mesmo o suicídio é incentivado e recusar o prêmio do prestígio social de morrer pela honra não é extremamente ruim, como no caso do suicídio obrigatório, mas recusar ainda vai causar para o indivíduo uma espécie de castigo social, como uma vergonha mesmo por não aceitar então esse prêmio. E aí, como exemplo desse tipo de suicídio altruísta, o Durkheim fala dos suicídios cometidos na Gália e na Germânia, quando alguém ali se recusava a fugir de um incêndio ou fugir de uma tempestade no meio do mar também. E aí, gente, tem também o exemplo da Polinésia, quando alguma ofensa muitas vezes já era suficiente para acabar tendo um suicídio. E o Durkheim também deu o exemplo dos indígenas da América do Norte, onde uma briga entre casais ou então algum gesto de ciúmes ali, alguma traição, acabava fazendo com que o homem ou a mulher se matasse. E aí, gente, Durkheim fala então que o suicídio altruísta facultativo é um pouco menos exigido pela sociedade do que quando nos exemplos então do suicídio altruísta obrigatório.
Galera, já o tipo agudo de suicídio altruísta acontece quando a pessoa tira a própria vida por prazer, com base nas próprias crenças e em nome de uma religião, por exemplo. É nesse tipo de suicídio que a gente tem vários exemplos até contemporâneos de suicídio coletivo, ou então ali exemplos clássicos dos homens bomba que cometem suicídio em nome da crença deles. O Durkheim traz o exemplo da vida oferecida como sacrifício para os deuses em algumas culturas. E segundo ele, gente, não existe exemplo melhor de altruísmo no suicídio do que esse. E, gente, ele ainda frisa que o indivíduo que comete esse tipo de suicídio não vê uma outra razão para a existência dele que não seja essa. O objetivo da vida dele é esse. Mas como ele, ou melhor, esse objetivo, ele está situado fora dessa vida, a vida acaba sendo um obstáculo para que ele atinja esse objetivo. O Durkheim, ele ainda lembra que, na verdade, esse tipo de suicídio altruísta ligado, então, ao misticismo, na realidade é cercado por esperança. Porque ele está ligado, então, com essa ideia de que no além-vida, digamos assim, a perspectiva seja melhor para esse indivíduo. E essa melhoria no além-vida traz, então, todo o entusiasmo e toda a fé ali com a qual o suicídio altruísta agudo é cometido. E, gente, ainda segundo Durkheim, no cristianismo, por exemplo, o individualismo costuma ser um pouco mais moderado. E aí, por isso, segundo Durkheim, os cristãos costumam cometer suicídios que não são altruístas, porque pro cristianismo a vida é uma provação, e aí as pessoas elas têm uma certa missão de vida a ser cumprida antes de falecerem. E aí, gente, por fim, o Durkheim ele explica que não é a religiosidade ou então o panteísmo responsável pelos suicídios, porque para ele a religiosidade é um outro resultado da organização social dos grupos, assim como o suicídio também é. E para o Durkheim, o homem só pode se representar no mundo com base na pequena imagem de mundo que ele tem, com base no meio social onde ele vive, fazendo então com que esses atos individuais sejam resultado, sejam consequência da organização em que o indivíduo está, em que o indivíduo vive. E, gente, por fim, o Durkheim também analisou um pouco do que acontece nas sociedades mais atuais, contemporâneas a ele. E aí, com base nas estatísticas então utilizadas pelo Durkheim, ele conseguiu perceber que é bastante alto o número de suicídios do tipo altruísta nos soldados, nos militares, galera. E assim, ele verifica então que os militares cometem mais suicídio do que os civis da mesma idade e de condições parecidas de vida. Inicialmente, o Durkheim pensou que esse número maior de suicídio entre os militares estava acontecendo porque os jovens militares preferiam a morte do que ficar no trabalho militar, como se eles não tivessem então aguentando a pressão, o modo de organização, o trabalho militar em si. Só que aí o Durkheim ele viu que quanto maior a patente e quanto mais tempo as pessoas estavam então na profissão, maior era esse número de suicídio. Ele tinha pensado até que o trabalho de oficiais e suboficiais, que eram mais então, diminuiria esse índice de comparação ali com os soldados rasos, que eram então os novatos na profissão. Só que ele viu que era o contrário. Na verdade, essas altas patentes, elas tinham um índice maior ainda de suicídio. E além disso, ele também viu que os jovens que se tornavam militares por opção acabavam cometendo mais suicídio do que os jovens que não tinham escolhido a profissão e entraram no serviço militar por obrigação. E assim, galera,
O Durkheim ele percebeu que, na verdade, esse tipo de suicídio é mesmo altruísta. E os que se matam na carreira militar são os que tinham então a maior vocação para a carreira, os mais bem adaptados, os mais acostumados então com os possíveis problemas que a carreira podia causar na vida pessoal também. E dessa forma, o Durkheim conclui que o princípio do ato do suicídio do militar está fora dele, fazendo com que seja o suicídio altruísta, porque ele foi cometido por heroísmo. Os soldados eles estavam então preferindo a morte como heróis do que a morte por causa de uma derrota. Eles estavam renunciando à vida porque eles amavam algo mais do que a si mesmos, gente. Gente, olha só, nesse slide eu quero mostrar rapidinho um dos quadros que o Durkheim trouxe, então, com o número de suicídios com base no tempo de serviço militar. A gente consegue ver que quanto maior o tempo, maior o índice de suicídio. Lembrando então que esses dados, eles são do exército francês e também do exército inglês. E no exército inglês, a gente vê então os dados de soldados da Inglaterra e da Índia, porque na época, gente, a Índia era uma colônia britânica. Olha só, lembrando que a obra do Durkheim é de 1897, pessoal. Pessoal, olha só, estamos quase no final da nossa aula e aí a gente tem algumas conclusões sobre o que a gente viu hoje, olha só. A gente viu então que o Durkheim ele trouxe o segundo tipo social de suicídio analisado por ele, que é então o suicídio altruísta, que se contrapõe então ao suicídio egoísta que a gente viu lá na aula passada. Enquanto o suicídio egoísta ele é cometido porque o indivíduo está desligado da sociedade, ele rompeu então ali os laços sociais e ele não tem nenhuma integração social, o suicídio altruísta acontece quando o indivíduo está muito ligado ao social e pouco ligado a si mesmo, digamos assim. A gente vê ali um individualismo de menos, então. Ele faz, então, parte da sociedade que não consegue mais se enxergar como uma pessoa isolada do grupo. E aí o Durkheim ele trouxe divisões para o suicídio altruísta também, sendo então o suicídio altruísta obrigatório, que acontecia então principalmente na antiguidade e em sociedades primitivas, onde o suicídio acontecia por obrigação social, junto com a morte do marido ou do chefe, do rei, ou até então por causa da velhice, com a ideia do chefe da família não ser o mais fraco e ter a honra na morte também. E já o segundo tipo de suicídio altruísta é o facultativo, quando a sociedade não impõe tanto, mas o indivíduo se sente mesmo assim com essa obrigação de cometer o ato do suicídio, mesmo no caso de morrer pela honra, não fugir do perigo no mar, cometer suicídio porque foi ofendido, porque foi traído, por exemplo, em defesa então do prestígio social, do prêmio social de morrer com honra. E, gente, o Durkheim também trouxe o suicídio altruísta agudo, que está ligado, então, com o misticismo, e ele é cometido com base em alguma crença, como oferta, então, a deuses, por exemplo, ou então em nome dos deuses. E, gente, por fim, nós temos o suicídio altruísta na sociedade militar, que acontece, então, na contemporaneidade também, e como exemplo, a gente pode citar a honra militar de cometer suicídio, mas não se deixar ser capturado com vida, de não perder a batalha de verdade. Galerinha, chegamos ao final da nossa aula de hoje. Eu tô bem feliz porque a gente já viu 2 dos 4 tipos de suicídio. E aí, gente, sendo eles o suicídio egoísta e o altruísta. E na semana que vem, pessoal, nós vamos ver o tipo social anômico de suicídio.
e eu espero ter sido bastante clara na aula de hoje, que tenha dado para entender mesmo o que o Durkheim definia como suicídio altruísta e os exemplos que ele traz também. E eu quero lembrar então que essa e todas as nossas aulas desse curso estarão na playlist Explorando a Visão de Durkheim, A Sociedade Faz o Suicida. E essa então, gente, foi a nossa aula de número 4, a nossa quarta aula. E na semana que vem a gente vai ver então o suicídio anômico, também na visão do Durkheim, pessoal. E eu quero muito te agradecer por assistir esse vídeo até aqui. Eu te peço para continuar vendo os próximos conteúdos do canal. Se inscrevam, compartilhem com todo mundo. E, gente, por hoje é isso. Obrigadão mesmo e até mais!